Oi, eu tô devendo, eu sei que eu tô devendo, mas eu sou quase um Lannister. Eu sempre pago minhas dívidas. Lannister always pays his debts. Fala! Então, eu falei que eu ia fazer exercício, mandaram mensagem pedindo exercício e eu vim fazer os exercícios. Demorou, mas eu vim! Mas como estou aqui, já vou pedir pra você se inscrever, curtir esse vídeo antes de ver, que é pra você não, depois você se decepcionar, não tem volta. Então, vamos lá, 2 exercícios hoje. Primeira questão é da UFSCar, minha querida UFSCar. Sabe o que tem de bom nesse vestibular aqui? Essa questão é de 2006, hoje em dia esse vestibular nem existe mais, chama Enem. Mas é uma questão muito interessante, então a gente vai fazer ela. UFSCar. Considere os seguintes dados obtidos sobre propriedades de amostras de alguns materiais. Material X, Y, Z, T e W. Aí tem a massa deles. Também tem volume em mililitros a 20 graus Celsius. Aí vai ter a temperatura de fusão em graus Celsius e a temperatura de ebulição em graus Celsius. Letra A. A 20 graus Celsius o material X e Y estão no estado líquido. Vejam bem, para um material estar no estado líquido, a gente tem que estar numa temperatura acima da temperatura de fusão desse material. Temperatura de fusão do material X, 80 graus. Temperatura de fusão do material Y, 650 graus. 20 graus Celsius é menor que essas duas, então letra A está errada. Letra B. A 20 graus Celsius apenas o material Z está no estado gasoso. Para estar no estado gasoso, a temperatura que a gente está tem que ser maior que a temperatura de ebulição do material. Então, substância Z, 20 graus Celsius é maior que 183. Beleza? Porém, vamos ver. 20 graus Celsius é maior que 218? Não. Então, o material X não pode estar no estado gasoso. 20 graus Celsius é maior que 1120? Não. Então, o material Y não pode estar no estado gasoso. 20 graus Celsius é maior que 115 ou 120? Não. Então, o material T também não. 20 graus Celsius é maior que 100? Não. Então, o material W também não. Alternativa B é a alternativa correta. Mas vamos terminar de ler, pra gente ver porque as outras estão erradas. Alternativa C. Os materiais ZT e W são substâncias. Para ser substância, temperatura de ebulição e temperatura de fusão tem que ser uma só. Ela não pode variar. Se variar, é mistura. Lembra da aula de substância sobre mistura? Então, o material T, que ele está falando que é substância, claramente não é. É uma mistura. Porque a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão dele é uma faixa de temperatura, não é uma temperatura pontual. Então, a C está errada por causa disso. E aí depois ele fala os materiais Y e T são misturas. Sim, o material T é mistura, mas o Y não, é uma substância simples, porque é uma temperatura pontual. Alternativa E. Se o material Y não for solúvel em W, então ele deverá flutuar se for adicionado em um recipiente contendo material W, ambos a 20 graus Celsius. Conceito de densidade, vamos lá? Densidade de Y é igual a massa de Y sobre o volume de Y. A massa de Y é 174 e o volume é 100. Então, densidade de Y é igual a 1,74. Densidade de W é igual a massa de W pelo volume de W, que é igual a 100 sobre 100. Portanto, densidade de W é igual a 1. Ele está falando que o material Y vai flutuar no recipiente com o material W. Não, tá errado, porque a densidade do material Y é maior que a densidade do material W, então ele vai afundar. Beleza? Então assim a gente tem A tá errada, C tá errada, D tá errada, E tá errada, B tá certa,
Alternativa B, de boa jogada. E aí? O que você achou? Não é tão difícil, é? E agora que a gente fez esse aquecimento aí, a gente vai para ela. Para a questão mais pedida por um total de uma pessoa. Uma questão de um vestibular monstro. Mas é uma questão do ITA de 2007. É uma questão fácil para os padrões do ITA. Para qualquer outro padrão é uma questão difícil. ITA 2007. Vamos lá. Durante a utilização de um extintor de incêndio de dióxido de carbono também conhecido como CO2, beleza? Presente na nossa atmosfera todo dia. Verifica-se a formação de um aerosol esbranquiçado e também que a temperatura do gás injetado é consideravelmente menor que a temperatura ambiente. Considerando que o dióxido de carbono seja puro, assinale a opção que indica as substâncias que tornam o aerosol visível a olho nu. O que a gente precisa saber para responder essa questão? O aerosol, ele é um coloide. O que é um coloide? Um coloide é uma mistura heterogênea que parece homogênea a olho nu. Se você põe no microscópio, aí você consegue ver que ela não é homogênea. Por que que o aerosol é um coloide? Porque ele é uma suspensão de partícula líquida em gás. Esse caso de aerosol, o gás, é o nosso amigo dióxido de carbono, que a gente não vê, beleza? Porque senão todo mundo à nossa volta seria turvo. Se a cor fosse por causa do dióxido de carbono, então todo mundo à nossa volta seria turvo porque o dióxido de carbono está em todos os lugares. Então o que é que deixa essa turvidez? O que é que faz com que a gente consiga ver o aerosol a olho nu? É essas partículas líquidas que estão suspensas nesse gás de CO2. Como a temperatura desse gás é muito menor que a temperatura ambiente, o que acontece? O vapor de água que está ao nosso redor, à temperatura ambiente, ele entra em liquefação, passando a ser água no estado líquido. Então, o que a gente está procurando nas alternativas? A gente está procurando a resposta H2O líquido. Embora ela não estivesse dentro do cilindro do extintor, ela estava na atmosfera em forma de vapor e por causa da queda de temperatura ela passa a ser líquida. Então vamos lá. Alternativa A, água no estado líquido, já é a alternativa certa pelo nosso raciocínio, mas vamos ver as outras porque está errada. Alternativa B, dióxido de carbono no estado líquido. Não. Não tem como a pressão atmosférica o dióxido de carbono estar no estado líquido. Alternativa C, dióxido de carbono no estado gasoso. Não, a gente não enxerga nada nesse mundo. Alternativa D, dióxido de carbono no estado gasoso e água no estado líquido. Beleza, tem a água no estado líquido. Porém, não é o dióxido de carbono. O fato de ter a opção de dióxido de carbono no estado gasoso torna essa alternativa errada. Alternativa E, dióxido de carbono no estado gasoso e água no estado gasoso. Não, gente, água no estado líquido que a gente está procurando. Então, a alternativa certa é a alternativa A de arrasou, amiga. Já ia acertar uma questão do ITA. Not that hard, right? Sim, acabou. Comenta aqui. Quantas você acertou? Qual você acertou? É isso. Até mais.